Oi gente, meu nome é Mariana e hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente. Hoje eu quero falar com vocês sobre o mercado editorial. Eu quis fazer esse vídeo especificamente por causa desse tweet aqui do Felipe Neto que ele postou ontem lá no Twitter. Ontem, no caso, 5 de julho de 2023. Eu vou datar isso especificamente porque eu sei que esse vídeo vai ser muito útil em outras ocasiões, tá? Anos a fio, essa conversa sempre volta à tona. Então é bom colocar uma data específica para esse vídeo, porque provavelmente eu vou utilizá-lo outras vezes. O Felipe Neto diz assim: recebi muita gente falando que a leitura digital é a solução para livros ficarem mais baratos. Isso não é verdade. As livrarias editoras estão metendo faca nos livros digitais, que para eles é quase de graça produzir. 2. Muita gente não consegue ler digital. Eu sou um. Nesse tweet do Felipe Neto, a gente vê diversos assuntos relacionados ao mercado editorial, que também é uma salada mista, né? Tem muita coisa em um tweet só. Então eu vou falar de cada uma delas por partes, tá? Eu vou começar falando aqui que o número 2 não é um argumento que possa ser utilizado nessa discussão de preço de livro, tá? Porque assim, muita gente não consegue ler digital. É verdade, algumas pessoas não se sentem muito à vontade em ler no computador, não conhecem o Kindle, não querem gastar com o Kindle, não leem no celular, não conseguem ler no celular, se sentem mais à vontade lendo livro físico e tá tudo ok. É uma questão de gosto, de hábito. Eu, por exemplo, prefiro ler livros físicos. O que não quer dizer que eu não leia livros digitais, mas eu noto que a minha leitura de e-books é bem mais devagar do que minha leitura de livros físicos, tá? Então, isso é uma coisa, assim, de cada um. Então, eu vou falar mais sobre esse segundo ponto que ele botou aqui, né? Porque cada um é cada um. Aí, a primeira frase dele diz assim: a leitura digital é a solução para livros ficarem mais baratos. Isso não é verdade, né? A gente vê que na prática isso não é verdade. Por quê? Primeiro porque a questão de por que as pessoas não leem é muito mais profunda, é muito mais complicada do que apenas uma coisa, né? A gente não vê livros físicos ficando mais baratos por causa da existência de livros digitais. Isso é uma coisa que a gente bate o olho, né? E consegue ver isso, né? E o Felipe Neto realmente diz aqui, isso não é verdade, né? Essa afirmação não é verdadeira. Mas aí vem os argumentos dele. As livrarias e editoras estão metendo a faca nos livros digitais, que para eles é quase de graça produzir. Aqui a gente tem duas afirmações que também não são verdadeiras. Então eu vou me focar nelas. Primeiro, as livrarias e editoras estão metendo a faca nos livros digitais. Primeiro, que a gente está falando de duas coisas diferentes, né? São dois tipos de empresa diferentes, né? As livrarias são uma coisa e as editoras são outra. Uma produz o livro e a outra vende o livro. E uma coisa que a gente precisa ter em mente ao falar sobre isso, né? Ao falar sobre os livros estão caros, a gente precisa saber de onde vem o preço do livro, né? Por que os livros estão caros? Quais são as pessoas envolvidas na produção de um livro, no trabalho de um livro? Quanto elas ganham, em uma média, sim. E é importante fazer essa separação para a gente perceber que a mesma pessoa que produz o livro não é a mesma pessoa que vende o livro. Então, a gente tem aí uma intermediação. A gente tem um produtor que, para chegar no consumidor, vai passar por um intermediador. Então, a editora produzindo o livro vai passar pelo intermediador para chegar ao consumidor, que são os leitores. A gente tá no mundo capitalista, né? A gente consome muitas coisas que são intermediadas por outras empresas, né? As mesmas empresas, as mesmas pessoas que produzem algo, normalmente não vendem essas coisas diretamente para o consumidor. No mercado editorial, a gente passa pelo mesmo processo. Algumas editoras até vendem seus livros diretamente para o consumidor por meio dos seus sites, né? Várias editoras até estão tentando alcançar mais esse público diretamente, né? Porque percebem que
logicamente, sem uma intermediação, elas ganham mais com isso, né? Mas o fato é que a grande maioria das editoras, e eu posso até dizer que provavelmente todas elas, estão tendo a Amazon como intermediária. Então, o que acontece? As editoras têm um custo para produzir um livro, né? Existem várias pessoas que estão envolvidas no processo de produção do livro, né? Começando com o autor. A primeira pessoa envolvida na produção do livro é o autor. Ele escreveu o livro, então ele tem que receber por isso, né? O autor também tem boletos para pagar. Então, do autor, a gente passa para a editora, né? Que é uma empresa, né? Tem várias pessoas envolvidas na editora, né? Se a editora for uma editora grande ou média até, né? Ela vai ter um espaço físico, ela tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, tem que pagar contas fixas, ela tem que pagar todas as pessoas envolvidas, né? Na gestão das outras pessoas, né? Tem que pagar as pessoas que realmente trabalham com o texto do livro, tem que pagar as pessoas que fazem a capa do livro, né? Que fazem a diagramação do livro, que fazem o marketing dos livros, que botam os livros para serem vendidos, inclusive no site das editoras. Então tem muita gente envolvida, né? Muita gente envolvida na produção de um livro. Depois disso, no caso dos livros físicos, né? A editora manda o livro ser impresso numa gráfica, né? Então também tem os custos gráficos, que é uma paulada. Então o livro físico ele vai ser produzido também, depende de papel, depende de tinta, depende de outras pessoas envolvidas, né? Toda uma cadeia, né? E aí, quando o livro tá pronto, a Amazon, a grande intermediadora dos livros atualmente, ela compra esses livros das editoras. É bom frisar aqui que o preço que a Amazon paga por cada livro não é o preço de capa, aquele preço cheio que você vê, por exemplo, na pré-venda dos livros, tá? A Amazon não paga aquele preço. A Amazon paga talvez 60% daquele valor. Não sei exatamente qual é a margem, né? Mas fica ali mais ou menos de 50% a 60%. Então, ela tem um baita de um desconto para comprar os livros. E aí, depois, o que acontece? O livro é da Amazon. Se está sendo vendido na Amazon, a Amazon é proprietária daquele livro. Isso é uma coisa importante de ser frisada porque antes da Amazon chegar, né, e virar essa grande empresa que vende todo tipo de coisa, inclusive nossos amados livros, o que existiam eram pequenas livrarias e grandes livrarias. Existia com muito mais força do que atualmente Livraria Cultura, Livraria Saraiva, Livraria Leitura, Submarino, Americanas e todas as outras pequenas livrarias, né, de cidades e bairros e etc, tá? Por que eu tô falando dessas livrarias que não são a Amazon? Porque essas livrarias tinham um processo de compra diferente. Vocês lembram quando eu disse há 2 minutos que a Amazon comprava os livros? A Amazon compra os livros das editoras. Isso não acontece com as livrarias. As livrarias, elas trabalham com um processo chamado consignação. Não sei exatamente se a livraria Leitura e se as outras livrarias assim menores, atuais, ainda trabalham nesse estilo, mas acho que sim. Mas com certeza Saraiva, Cultura, Americanas e Submarino trabalhava com consignação. Então, o que acontece na consignação? As livrarias, elas pegam emprestado os livros da editora, tá? A editora tem um lançamento. Aí vem uma livraria Cultura e diz, olha, eu quero 500 exemplares, eu quero 1.000 exemplares, eu quero 2.000 exemplares desse livro que é lançamento para minha loja. Eu tô simplificando aqui, tá? Porque o processo de compra da Livraria Cultura, por exemplo, era imenso, né? Uma pessoa pedia para algumas lojas, outra pessoa pedia para outras lojas de outra região, enfim. É um negócio mais complexo do que simplesmente pedir, quero tantos exemplares, tá? Mas enfim, vamos simplificar aqui. Uma livraria X, né, pede 1.000 exemplares de um lançamento para a editora Y. Na consignação, que é o que acontece com as livrarias, as editoras emprestam esses 1.000 exemplares para a livraria. A livraria vai lá, expõe esses livros, e aí vamos dizer que em um mês, essa livraria venda 500 exemplares.
ela pediu 1.000, ela tem 1.000 exemplares no estoque e vendeu 500 exemplares desse estoque. O que é que vai acontecer? Em um prazo X, talvez 30, 60, 90 dias, sei lá, a livraria vai pagar realmente para a editora os 500 livros que foram vendidos e aí depois vai decidir se vai continuar com os outros 500 livros que estão no estoque para serem vendidos, para tentar ser vendidos, ou vai dizer para a editora assim, olha, esses outros 500 livros não foram vendidos, eu não vou pagar por eles, por causa disso, e eu ainda vou devolver 300 livros desse estoque, porque não está funcionando, as pessoas não estão comprando. Então, eu vou ficar só com 200 aqui na minha loja, porque o lançamento já passou, quem comprou, comprou, eu vou deixar só essa quantidade aqui para ver o que é que acontece. Então, a livraria devolve 300 livros, não paga por eles, paga os 500 livros que realmente foram vendidos e fica com 200 livros ainda sem pagar por eles. E aí, a cada mês, a livraria vai contabilizando quanto dos 200 livros que ainda estão com ela. Ela vai vendendo e vai pagando a editora por exemplares vendidos. Deu para entender a consignação? A consignação é um empréstimo. A livraria só paga para a editora os livros consignados quando estes são vendidos, ou depois de um prazo muito longo, sei lá, acho que é 6 meses, enfim. Não lembro exatamente. Mas assim, vocês percebem que a editora fica no prejuízo por uns bons meses aí, porque assim, se a livraria não vender todo o estoque que ela consignou, ela também não vai pagar. Ela só vai pagar o que vender. E aí agora eu volto a dizer, na Amazon não acontece isso. A Amazon não consigna livros. A Amazon compra os livros. E qual é a diferença que isso faz? Eu vou colocar aqui o preço de capa do livro por R$100, só para ficar mais fácil de fazer as contas, tá? Porque eu sou de humanas. Então, o preço de capa do livro é R$100. Como é contabilizado esse preço de capa? A editora tem uma planilha cheia de dados em que ela contabiliza todos os custos e por quanto ela precisa vender o livro para pelo menos zerar as contas, tá? Aí ela tem um número em que ela zera as contas a partir de tantos exemplares vendidos. Com esse valor, aí ela consegue, né, ficar mais no... sem ficar no prejuízo ou dando pelo menos um lucro pequeno, tá? O preço do livro de capa é R$100. Só que, como eu disse no começo, o intermediador não compra o livro pelo preço de capa, né? Ele tem um desconto aí de mais ou menos uns 50%, 60%. Então vamos dizer que a livraria comprou cada exemplar desse livro por R$50. Vamos colocar um desconto médio aí de 50%, né? Acho que variava, sei lá, na consignação, de 40% a 60%, né? O preço para a livraria. Então, vamos botar aí R$50, 50%, né? Para ficar fácil os cálculos. Então, ela pegou emprestado esses livros e só vai pagar os R$50 de cada exemplar depois, né? Um mês depois, 2 meses depois, né? Quando realmente vender. E aí, como a livraria pagou R$50, ela geralmente não vai vender por um preço menor do que R$50, porque senão ela fica no prejuízo, né? Ela tem que pagar 50. Então, ela vai ter que vender por pelo menos 50, né? As livrarias, como todas as pessoas que lidam, né, com o negócio, não gostam, né, de ficar sem lucro, né? Não gosta de ficar no prejuízo. Então, o que acontece? A livraria vende por 60. O livro, né, numa promoção super, vou vender por R$60 o livro que o preço de capa era R$100. Vou vender por 70. O livro tá bombando, tem muita gente querendo, então eu posso botar uma promoçãozinha assim só de 10%, R$90. Só para dar aquele migué, né? Então, é assim, na livraria, como os livros estão consignados, o preço do livro físico não vai, normalmente, passar a ser menor do que o preço que a livraria pagou por ele para as editoras. Deu para entender isso? Vamos para a Amazon agora. O que acontece com a Amazon? A Amazon pega esse livro, que o preço de capa dele é R$100, tá? E compra também por 50. Ela também tem 50% de desconto, né, como intermediadora. Só que aí tá o grande X da questão. A Amazon compra os livros, a Amazon não consigna. Então, o que acontece? O livro é da Amazon, ela faz com ele o que quiser. E o que a gente tem
tem visto. E o que é que a gente já percebeu desde o começo da vinda da Amazon para cá para o Brasil? A Amazon, ela tem uma política de preços muito forte. Por quê? Porque a Amazon vende de tudo. A Amazon é uma grande empresa. Jeff Bezos está lá dando dinheiro, sabe? Uma milha de livros para ele, que a cada livro R$ 50, ele perder R$ 50.000, não é nada para ele, sabe? Porque as outras coisas que ele vendem superam essa venda dos livros. Então a Amazon é o tipo de empresa que ela consegue ficar no prejuízo com a venda dos livros. Muitas aspas nisso, né? Porque não tem prejuízo nenhum da Amazon, não. Então, o que eu quero dizer com isso? A Amazon pagou R$ 50 pelo livro, o livro é dela. Ela não consignou nem nada, ela já paga assim, né? Não é à vista porque não existe à vista, né? Exatamente, tem um prazo aí, enfim. Tecnicalidades. A Amazon compra os livros realmente, no momento da compra. E aí, o que é que acontece? A Amazon, sem falar com a editora, sem pedir permissão para a editora, por N motivos, eu desconheço eles, diz, olha, alguém lá na Amazon, obviamente, né, diz, esses livros aqui, o preço de capa deles é R$ 100 e a gente comprou por R$ 50. Mas a gente vai botar uma promoção de 80% de desconto para eles, então eles vão ficar por R$ 20. E é isso. A Amazon não tem mais ligação com a editora. Na verdade, a editora não tem mais ligação com esses livros que vendeu para a Amazon. Não é ela que estipula o preço. E a Amazon consegue fazer essas grandes promoções. A Amazon tem cacife financeiro para bancar esse prejuízo, entre aspas, que não existe prejuízo, né? Mas ela consegue vender um produto por um valor menor do que o que ela pagou. É por isso que a gente encontra promoções de livros físicos que são tão atraentes na Amazon, tá? É por isso que ela consegue fazer esses preços tão melhores. Preços que você não consegue ver em outras livrarias. Justamente porque a livraria não tem esse cacife financeiro de dizer, vamos botar tudo por R$ 20, porque a gente tá nadando em dinheiro, a gente vai ficar no prejuízo, mas tá ok, foda-se. Tá? Não é assim que acontece, tá? As livrarias não têm um Jeff Bezos pra conseguir fazer isso. Vocês entenderam essa parte que é em relação ao livro físico? Vamos passar para os livros digitais agora, tá? O livro digital, ele tem 90% de todo o processo, de todo o custo do processo editorial do livro físico. Ele só não é impresso, o que é realmente um grande alívio, né, para os custos, porque realmente a parte gráfica é uma das partes mais onerosas para a editora, né? O papel é muito caro, tá? Isso é o que encarece o livro físico, inclusive. Naquela planilha de custos da editora e tal, o livro digital também tem que se adequar a ela. E assim, todo mundo sabe que a grande detentora de quase todo o mercado digital de e-books a Amazon, né? É com a leitura no Kindle, né? Tanto no aparelho quanto no aplicativo, né? O seu celular pode ter um aparelho Kindle, você pode ler os e-books da Amazon por ele. Já existiu aqui no Brasil o Kobo, por exemplo, que era outro leitor digital, mas foi facilmente desbancado pela Amazon, pelo Kindle, tá? Então, existe um monopólio. E aí, o que é que acontece? Eu não sei como foi acordado isso, eu não sei como foi feito, eu não sei como começou, mas as editoras têm uma cláusula em contrato estipulando o preço do e-book. Tem o livro físico, o preço do livro físico, ele é calculado de acordo com os custos, com aquela planilha que eu já citei e tal, que vai mostrar todos os custos do livro, vai ver quanto o livro precisa custar para realmente zerar as contas da editora, pelo menos, né, e tal, enfim. E aí, o livro digital, que também entra nessa conta, as editoras botam em contrato. Olha, esse livro tem que ser vendido nessa margem de preço, né? Não pode dar um desconto muito maior do que isso, tá previsto em contrato. Vamos dizer que esse livro, que a gente falou, o físico dele, o preço de capa dele é R$ 100. Vamos dizer que o preço do e-book dele, normal, seja R$ 50. Aí, no contrato desse livro, provavelmente tem algo mais ou menos assim. O preço do e-book, do livro digital, tal, é R$ 50,
podendo ter uma margem de até, sei lá, 20%. Eu tô chutando aqui, tá, gente? Porque eu realmente não sei esses detalhes, essas tecnicalidades, mas vamos dizer, uma margem de 20% de desconto que pode ser aplicada na venda do livro digital. É isso. Está definido em contrato que o preço do e-book só pode baixar 20%. Quem define isso? A editora, os agentes dos autores internacionais, os próprios autores internacionais, uma conversa do conselho editorial da editora com o autor, com os autores, com os agentes. Alguém decidiu uma margem de desconto específica para o e-book, de forma que não tenha um grande desconto, alguém não possa dar um grande desconto para esse e-book que possa fazer com que a editora e o autor sejam lesados. Então, o que acontece? Esse livro de R$100 de preço de capa é lançado, né? Na pré-venda ele está lá com R$100, né? O e-book dele está por R$50. Aí a Amazon resolve dar 20% de desconto na pré-venda do livro físico. Fica por R$80. Aí você já fica, não vou comprar agora, porque ele tá com 20% agora, mas daqui a pouco ele baixa mais, né? Daqui a pouco tá por R$50, né? E o e-book tá lá, R$50, firme e forte, porque não é a Amazon que estipula o preço do e-book, são as editoras, né, com aquele acordo em contrato, tá? 6 meses depois do lançamento desse livro, esse livro já tá por R$60. Não, vamos... Espera mais um pouco, que daqui a pouco ele abaixa mais, daqui a pouco tem que estar por R$40, né? Isso acontece bastante, a gente vê isso acontecendo bastante. Essa diminuição do preço, né? A Amazon aplicando grandes descontos. Vai ter Prime Day agora no dia 11 e 12 de julho, né? O que a Amazon vai fazer? Vai dar 40%, 50% de desconto nos livros, né? E a gente consumidor vai achar ótimo. Mas aí a gente vê esse livro que começou com o preço de capa de R$50, o livro físico, né? De R$50 não, de R$100, o livro físico. Um ano depois do lançamento dele, ou até menos do que isso, sei lá. O tempo eu tô estimando aqui, tá? Um ano depois do lançamento dele, ele já está por R$30. A Amazon dando, aqui, ó, 70% de desconto. Prime Day, do outro ano de lançamento, 70% de desconto. E o preço do e-book? R$40. Aí você fica... Mas isso não é possível? Como assim? O e-book tá mais caro do que o livro físico? O e-book tem usa papel. Qual é o custo de um e-book? Já expliquei, o custo do e-book é praticamente igual ao custo do livro físico. Ele só não tem o custo da gráfica, né? Porque ele não usa papel, mas de resto, todos os outros custos ainda existem. E tem os seus próprios custos do e-book, né? A diagramação, o design, a revisão, a programação, tá? Isso é outra coisa. Mas você, consumidor, que só quer ler seu livro, só quer pagar o mais barato possível, você se pergunta, mas rapaz, esse e-book tá por R$50, não baixa de preço, só baixou uma vez para R$40, e o livro físico dele já tá por 30 ou 35. Vou comprar o livro físico, obviamente. Você fica sem entender, né? E é exatamente isso que eu tô explicando para você agora. E agora você vai poder dizer que realmente entende por que isso acontece. Por que isso acontece? Porque enquanto o livro físico, o preço dele é determinado pela Amazon, que tem um grande poder de dar descontos sem perder financeiramente com isso, o e-book, o livro digital, tem o seu preço determinado e acordado por contrato, com a margem de desconto que pode ser dada. E aí você pode se perguntar, mas na feira do livro da USP, as editoras também dão 50% de desconto nos livros. E são nos livros físicos. Esse é um caso especial. 2 vezes no ano, né, que é a Feira do Livro da Unesp no primeiro semestre e Feira do Livro da USP no segundo semestre, as editoras decidem ter a menor margem de lucro possível na venda dos livros. Então, elas vendem diretamente para o consumidor, sem o intermédio da Amazon, né? E aí elas conseguem
diminuir bastante essa margem de lucro. Nesses 2 momentos do ano, né, dessas feiras da Unesp e da USP, as editoras decidem diminuir bastante a sua margem de lucro, né, e vender quase a preço de custo para o consumidor diretamente. Então, voltando aqui ao tweet do Felipe Neto, as livrarias editoras estão metendo a faca nos livros digitais? Não. As editoras vendem os livros digitais por intermédio das livrarias, sempre com a margem específica de desconto acordada em contrato. Quem realmente lucra tanto com os livros físicos quanto com os livros digitais é a Amazon, que basicamente tem um monopólio de vendas, né? Muitas livrarias pequenas de bairro tiveram que ser fechadas, porque como elas não conseguiam dar os mesmos descontos que a Amazon consegue dar, os consumidores, obviamente, compraram os livros na Amazon, né? Passaram a comprar seus livros na Amazon. Se você quer ler um livro digital atualmente, muito provavelmente você vai lê-lo por um e-book via Kindle, o aplicativo do Kindle ou o aparelho Kindle mesmo, né? A não ser que você leia em PDF e aí você cague para todo mundo, né? Você não quer saber nem da editora, nem da Amazon, você não tá dando dinheiro para ninguém, você tá tirando dinheiro de todo mundo, né? Beleza. Isso aí já é outros 500, não vou entrar nessa parte da discussão, tá? As editoras produzem os livros digitais quase de graça? Não, né? Porque assim, a pessoa pode dizer, mas só tem um custo com um livro físico. Tá, mas quem vai diagramar? Quem vai programar aquele e-book? Quem vai fazer o design da capa? Quem vai fazer o design dos capítulos? Quem vai distribuir, se não for a Amazon? E se for uma distribuição direta, quem vai organizar site, quem vai programar vendas, quem vai fazer o desenvolvimento web, quem vai fazer layout, marketing? Ou vocês acham que fazer o e-book é simplesmente pegar o texto cru e passar para PDF e pronto? É isso, tchau, valeu, benção. Não é assim, né? Primeiro que nem é PDF, né? Já começa por aí. Então, se é outra coisa, já precisa de alguém que saiba fazer essa outra coisa, né? Que saiba programar, que saiba desenvolver aquilo. Que saiba ajeitar, que saiba ver os erros, que saiba ver se o espaçamento está correto, se as fontes do Kindle poderão ser utilizadas, se as fontes de outros leitores, de outras formas de leitura poderão ser utilizadas. É preciso de alguém que saiba ver se o e-book vai funcionar tanto no modo noturno quanto no modo diurno, com letras garrafais ou com letras bem pequenas. Quem vai fazer essa diagramação? Quem vai ver se todos os acentos e símbolos estão corretamente utilizados? Quem vai vender o e-book? Tudo isso demanda pessoas. Tudo isso demanda recursos humanos. Por mais que vocês achem que é muito fácil fazer, que é totalmente sem custo, não é assim que a banda toca. Porque existe um processo editorial, existe uma cadeia que precisa ser feita durante esse processo. Não é simplesmente pegar um texto e converter para PDF. Mas isso daí qualquer pessoa pode fazer, converter para EPUB, é só usar o Calibre. Essa fala é de alguém que não conhece os processos editoriais de um e-book. Essa fala é simplista e ignorante. Mas o e-book é só um arquivo. Sério, gente? Se você pensar assim, qualquer programa é só um arquivo. Então, o resumo da ópera é: os livros digitais não são quase de graça de produzir. O preço do livro físico indicado pela editora é sempre maior do que o preço do livro digital indicado pela editora. O que acontece é a intermediação da Amazon, que com o seu poder dentro do capitalismo consegue fazer descontos arrasadores. As editoras estipulam preços tanto do livro físico e do livro digital, pensando em zerar as contas. E mais do que isso, as editoras são empresas dentro de um sistema capitalista. Elas precisam ter lucro para sobreviver e mesmo assim ainda existem várias editoras dentro do mercado editorial brasileiro que estão aí a duras penas, porque nem sempre conseguem realmente ter lucro. Também é importante frisar a participação da gráfica, das pessoas que vendem o papel para os livros físicos, porque esse, para mim, pelo menos,
é um dos pontos cruciais nessa discussão. As pessoas falam muito das editoras, dos autores que ganham uma merreca, inclusive, das pessoas que trabalham no mercado editorial, mas eu só vejo gente do próprio mercado editorial falando: olha, tem monopólio aí, isso não tá certo, os preços do papel estão aumentando significativamente em uma margem de tempo muito pequena. Tem gente lucrando aí muito mais do que deveria. Tem gente lucrando em cima dos outros. Logicamente, essa discussão vai muito além disso, né? O preço do papel é um dos problemas, sim, mas também é um problema que as pessoas não valorizam o mercado editorial, a cultura como um todo, né? A gente tem um problema sistemático que vem, lá de antes, lá de 1500. Nossa taxa de pessoas leitoras ainda é muito baixa. E isso é um problema muito antigo, que precisa ser solucionado, principalmente com políticas públicas. As bibliotecas podem ser um ponto de solução que muita gente nem sequer se dá conta. As pessoas só ficam falando de Amazon, de grandes livrarias, de grandes conglomerados e esquecem que poderiam, na verdade, deveriam existir muito mais bibliotecas no país. Temos muito potencial para ser uma nação leitora, sim. A gente está vendo muitos autores nacionais, inclusive, sendo muito comprados, sendo muito lidos. A Antofasca está colocando aí 8.000 exemplares de tiragem em clássicos que estão sendo reeditados, mas que são livros que já existem há muito tempo. E mesmo que você diga, mas as pessoas só compram Antofasca porque as edições são bonitas. Mas mesmo assim, se elas têm em casa, se elas têm à mão, é muito mais fácil de elas pegarem para ler, né? Enfim, a minha TV tá aqui ligada com uma Ambilight, mudou totalmente, fiquei vermelha. Mas o resumo da ópera 2 é: esse problema não é solucionável com apenas uma solução. É toda uma coisa, todo um conjunto de fatores que devem ser levados em consideração. Uma boa parcela de culpa é da Amazon, sim, mas também precisamos levar em conta que muitas pessoas olham para o livro com um olhar elitizado. Muitas pessoas ainda pensam no livro como algo que só os ricos deveriam ter acesso, o que é totalmente mentira. Temos muitos problemas relacionados ao capitalismo, à Amazon, mas também temos problemas identitários que precisam ser solucionados por meio de políticas culturais públicas. Isso é uma conversa muito longa que a gente pode ter outros vídeos para falar mais sobre esse assunto, para nos aprofundarmos nesse assunto, né, que tem muito pano para manga. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa aqui seu joinha, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, para não perder as próximas discussões. Eu e todas as pessoas que falamos sobre livros na internet estamos fazendo uma pequena parte, pode ser um trabalho de formiguinha, mas estamos incentivando a leitura no Brasil. E comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre o assunto, se você tem dúvidas sobre isso. Eu vou adorar tirar as suas dúvidas, isso é muito importante, essa conversa, pra gente saber o que realmente tá dando certo e o que tá dando errado, né? Pra gente conseguir trabalhar isso da melhor forma. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!